Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é um guia de estudos para você, estudante de Direito. Então eu vou falar aqui para vocês como se organizar, montar o seu cronograma de estudos da faculdade, como estudar doutrina, como estudar o vade-mecum, como estudar por questões. E preciso dizer que eu tô muito feliz com esse vídeo. Esse foi um tema indicado por um de vocês. E eu fiquei pensando, cara, como assim? Eu nunca falei aqui no canal como estudar vade-mecum, como estudar doutrina. E eu fiquei pensando, por que eu nunca tinha falado disso, sabe? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já curta, porque ele deu muito trabalho pra editar. Então já curta aqui e se inscreve aqui no canal também. Então vamos para as dicas. Bom, gente, a primeira coisa, antes de começar a estudar o assunto, é saber o que você vai ter que estudar. E para isso, você tem duas opções. A primeira é pegar o plano de ensino ou plano de aulas da sua faculdade, lembrando que não são todas as faculdades que oferecem esse plano de aula. E o que é esse plano de aula? É um cronograma que o seu professor fornece com os conteúdos que serão estudados no decorrer do semestre. A minha faculdade, ela tinha isso. Para que serve esse plano de aula? Para você já saber o que você vai estudar e assim você pode estudar até antes da aula. Então, semana que vem você tem aula de pessoas em direito civil, então você já pode estudar pessoas para você já chegar já sabendo um pouco do assunto. E a segunda opção, o que eu acho que é a melhor opção, e é o que eu fazia, é anotar o assunto estudado em sala. Então, hoje você teve aula, por exemplo, de emancipação em direito civil. Então, você vai e anota na sua agenda que você teve aula de emancipação, para você chegar em casa e estudar emancipação. Ou você também pode pegar um caderninho, pode ser qualquer caderninho, e você vai e escreve nesse caderninho o assunto que você teve hoje. Então, hoje você estudou, por exemplo, emancipação e concurso de pessoas. Então, você vai e anota nesse caderninho emancipação e concurso de pessoas, que foram as aulas que você teve hoje. E quando você chegar em casa, você vai estudar esse conteúdo, levando a sério aquele ditado, matéria dada é matéria estudada. É lógico que se você trabalha ou se você faz estágio, às vezes você trabalha o dia inteiro e à noite você tem faculdade. Aí você fica pensando, meu Deus, que horas que eu vou estudar? Então, você tem a opção de estudar nos finais de semana ou aproveitar com muita sabedoria as suas horas livres no decorrer dos dias. Estude, nem que seja assim 1 horinha do seu dia, mas estude. Ou você pode deixar apenas mesmo para os finais de semana. Você pega lá, por exemplo, um sábado de manhã ou um sábado à tarde. Já dá para você estudar praticamente todo o conteúdo da semana. Bom, gente, agora é hora de começar o estudo para valer. E antes eu gostaria de dizer o que é doutrina, né? Você começa o estudo com a doutrina. Eu peguei aqui um conceito do Google, daqui a pouco eu vou falar o meu conceito, mas foca aqui no conceito do Google. Olha, doutrina é um conjunto de princípios, ideias e ensinamentos de autores e juristas que, no caso, servem de base para o direito e que influenciam e fundamentam as decisões judiciais. É fonte do direito, utilizada também para a interpretação das leis, fixando as diretrizes gerais das normas jurídicas. Agora, conceito da Alana. Para mim é um livro normal. Por exemplo, não tem livro de matemática, livro de história, livro de geografia. Então, a doutrina ela é um livro de uma matéria. No caso aí no vídeo, essa é a doutrina de direito do trabalho, mas tem doutrina de direito administrativo, que eu vou mostrar daqui a pouco, direito constitucional. Então, para mim, o livro é da matéria. E, assim, você pega o livro e você começa a estudar e a resumir. Aí, no caso, eu passava o marca-texto, sublinhava, às vezes eu circulava as palavras mais importantes. Já tem um vídeo aqui no canal
onde eu explico para vocês como encontrar as palavras-chave do texto. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para você assistir. É um vídeo assim muito importante e eu acho que ele vai servir muito de base para você na hora de estudar uma doutrina. Às vezes eu estava lendo um parágrafo e eu não entendia aquela palavra do parágrafo. O que eu fazia? Eu sublinhava a palavra e eu abria o dicionário jurídico. Ou o Google mesmo, escrevia lá conceito de fonte no direito. E eu pesquisava e eu escrevia ao lado da palavra, rabiscava mesmo a minha doutrina. E isso me ajudava muito a conseguir interpretar aquele parágrafo, conseguir entender o raciocínio jurídico, porque é a doutrina que vai formar o seu raciocínio jurídico. Não me perguntem o que é raciocínio jurídico. Eu só sei, gente, que você vai se acostumar com a linguagem do direito com o tempo. Eu recebo mensagens das pessoas desesperadas. Alana, eu tô na minha primeira semana e eu tô perdida. Gente, é como eu falei, em vários vídeos eu já falei isso. O direito é um curso que você vai entrar para outro planeta. Você tá aqui na Terra. Na hora que você entra na sala de direito, você entra pro planeta do direito. É totalmente diferente. E isso não é uma crítica negativa, ok? É o curso, gente. Assim como eu fiz enfermagem, eu fiz um semestre de enfermagem, era também totalmente diferente. É o mundo da enfermagem, sabe? Cada curso tem o seu mundinho. O diferente do direito é que ele é realmente bem diferente. Ele leva muito a sério e ele quer ser realmente o curso diferentão. Então, não se preocupem, no começo vai ser muito esquisito, vocês não vão entender nada que vocês vão estar lendo, estudando, mas com o tempo vocês vão se acostumando com a linguagem. Gente, eu me acostumei. Eu nem acredito que eu tô formada, mas eu me acostumei, isso é com o tempo. Então, não desistam da leitura, da doutrina. E eu sei que vocês vão perguntar, nos post-its, eu tinha o costume de passar, simplificar a leitura do parágrafo. Então, eu pegava o parágrafo e fazia esqueminha desse parágrafo com as palavras mais importantes e passava por post-it, porque isso facilitava na hora de revisar o assunto. Aí na hora que eu ia revisar aquele capítulo, eu lia apenas os post-its e às vezes passava assim o olho assim por cima do parágrafo e não ficava tão focada nele. Então eu gostava muito de fazer desse jeito e às vezes eu fazia também resumos. Aí sobre a anotação, eu tinha o costume de fazer resumo, às vezes eu fazia mapa mental, às vezes eu fazia apenas uma ficha, e isso vai variar de matéria para matéria. Às vezes a matéria ela é muito teórica, tem muito conceito, e você sente necessidade de fazer um resumo. Agora já tem matérias, por exemplo, direito penal, eu não fazia muito resumo em direito penal, eu fazia mais mapa mental, esqueminhas com as palavras principais, porque não é uma matéria muito densa assim de doutrina, pelo menos eu não achava. Eu achava que a lei seca era muito mais importante, os artigos eram muito mais importantes na parte de direito penal. Já direito administrativo, eu já gostava de fazer resumos, porque tinha muita coisa diferente para falar. E direito do trabalho também, eu gostava de fazer mapa mental e resumo de direito do trabalho. Então isso vai depender de matéria para matéria, não tem um padrão para todas as matérias dentro do curso de direito. Mas eu gostava muito de estudar, eu só não gostei do mercado de trabalho, né, gente? Eu não me encontrei em nenhuma área, assim, de profissão do direito, infelizmente. Mas estudar as matérias, eu aprendi a gostar e você vai também gostar de estudar direito com o tempo. Você vai se acostumando. Tudo que sai da nossa zona de conforto acaba sendo um pouco desconfortável mesmo. Mas, sério, você vai se acostumar. Agora é a hora de estudar as leis. Então, apresento a vocês o vade-mecum. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre a organização dele, o que é inciso, o que é a linha, o que é artigo. E antes que me perguntem, eu nunca li um vade inteiro e te garanto que vai ter leis nesse vade-mecum que você nunca vai ler, que você nem vai saber da existência dessa lei dentro desse vade-mecum.
E também lembrando que o vade-mecum, ele também possui as súmulas e as orientações jurisprudenciais, que também são importantes de você estar estudando. O que é súmula, o que é orientação jurisprudencial, isso você joga no Google, ok? Porque eu iria precisar de um vídeo enorme para poder explicar tudo isso e eu te garanto que você vai encontrar conceitos tudinho lá no Google. Aí, a primeira coisa que vem na cabeça é quais artigos e leis que você vai ter que ler. Então, você vai fazer o seguinte: durante a leitura da doutrina, você vai circulando os artigos e as leis referentes ao assunto que você está estudando. Então, por exemplo, emancipação, que eu já comecei falando de emancipação aqui na outra parte do vídeo, né? Então, a emancipação está dentro do Código Civil. Aí, conforme você vai lendo a emancipação na doutrina, você vai circulando os artigos que falam sobre emancipação para depois você ler no Código Civil. Algumas pessoas gostam de ler durante, então você tá lá lendo a doutrina, aí de repente você deu de cara com um artigo lá. Isso está descrito no artigo 26 do Código Civil. Aí você já pega o vade-mecum e você já lê essa lei. Eu particularmente não gostava de fazer isso vai de cada um. E você também pode pegar esses artigos durante a doutrina, quer dizer, durante a aula. Então, o professor, ele vai falando os artigos que deverão ser estudados. Então, ele fala, olha, gente, esse conteúdo tá no artigo tal, ao artigo tal. Ou às vezes ele fala, olha, isso daqui, esse artigo aqui é muito importante, que isso daqui cai bastante em prova. Foquem nesse muito importante, viu? Porque com certeza vai cair na prova. Aí agora, como eu estudava, eu vou até mostrar aí pra vocês, eu peguei um inciso, eu não sei se é o 19, eu não sei porque eu não tô conseguindo ver daqui, porque tem um negócio tampando aqui, enquanto eu tô gravando o áudio. Mas é um inciso do artigo 5º da Constituição Federal, é um inciso que despenca em prova e todo mundo fica assim, não sabe qual é a resposta. E sendo que é um artigo que, se você simplifica ele, você vai ver como é fácil de decorar. Então, no começo da faculdade eu tinha muita dificuldade em entender, interpretar os assuntos. E isso acontece com todo mundo que entra no direito, viu, gente? Aí a melhor forma que eu encontrei de estudar as leis foi fazendo os esqueminhas, como eu vou mostrar aí pra vocês, ou mapa mental dos artigos. Então, conforme eu ia lendo, se eu não entendia uma palavra, eu já procurava no dicionário já, ou eu buscava aquele artigo comentado no Google. Ou também, como eu fazia na maioria das vezes, quando você vai pegar a doutrina lá na biblioteca da sua faculdade, eu também pegava um código comentado. Então, se eu peguei doutrina de direito civil, eu vou pegar um código comentado, de Código Civil comentado. Direito penal, então vai ser o Código Penal comentado. Porque isso facilita muito na hora de você interpretar a lei, de você entender o que aquela lei está querendo dizer para você, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou deixar o inciso aí que eu fiz o esqueminha aqui na caixa de descrição para vocês lerem, porque eu acho que vai estar ruim de ler aí no vídeo, para vocês verem a interpretação que eu fiz. Então, olha, as associações, elas podem ser dissolvidas ou elas podem ser suspensas. Ela só vai poder ser dissolvida se tiver um trânsito em julgado. O que é um trânsito em julgado? É quando a sentença ela chega no final, ela não pode ser mais, não é mais recorrível. Então, a sentença, você não pode entrar com recurso querendo alterar alguma coisa da sentença ou querendo alterar a sentença inteira, entendeu? Porque ela já está no trânsito em julgado, então não cabe mais sentença. E a suspensa é que ela vai ser suspensa com decisão judicial, entendeu? E ela não precisa ter o trânsito em julgado. Então, você pode entrar com recurso querendo alterar aquela decisão judicial. E já nas dissolvidas, você não pode entrar com recurso. Então, era desse jeito que eu estudava as leis. Eu fazia esqueminha de tudo, gente. Inclusive, lá no meu Instagram, @estudalana, tem mapas mentais de todos os incisos do artigo 5º que eu fiz, que foi a melhor forma que eu consegui de entender o artigo 5º, que é um artigo muito temível por muitos. Então, aí eu tô mostrando pra vocês, muito temível, eu falei, né? Mas é temível por muitos, né? Porque dizem que é difícil de decorar.
Então é desse jeito que eu estudo. Agora chegou a parte mais importante do seu estudo. É aqui que você vai saber como o conteúdo é cobrado, qual é o assunto mais importante daquele tema, para você saber onde você tem que focar mesmo na sua revisão, o que é importante e o que não é importante. Então, você vai fazer as questões. Eu fazia as questões no site Que Concursos. Não é publi, infelizmente. É um site que você paga anualmente para você poder usar aquele site e fazer as questões. Tem provas lá, também tem aulas, tem resumos, tem de tudo naquele site. Inclusive, até hoje eu uso, porque agora eu uso pro Enem e lá tem muitas questões de vestibular e Enem também. Mas também, se você gosta de uma coisa impressa, tem a coleção de livros Revisaço da Editores Dispódio. Só que eles são caros, né? Então, assim, você paga o quê? R$250 no Que Concursos e você vai poder usar um ano inteiro. Agora, cada livro desse de Revisaço aí, você vai pagar uns R$100 para usar. Então, compensa mais do que Concursos, para mim. Porque tem outros benefícios. E eu gostava de fazer as questões no papel. E eu anotava lá se eu acertei, como eu mostrei para vocês. E se eu errava aquela questão, eu anotava o comentário, no Que Concurso as questões são comentadas. Então eu gostava de anotar o comentário do porquê que eu errei aquela questão. Isso me ajudava na revisão também. Assim como o que eu tô mostrando aí pra vocês, também me ajudava muito. Então, por exemplo, eu tava fazendo a questão, aí eu errei a questão ou acertei, tanto faz, mas a resposta da questão estava no artigo 15 do Código Penal. O que eu fazia? Eu colocava um asterisco ao lado do artigo 15 do Código Penal. E todos os asteriscos eram resposta de questão aí no Vadimeco. Isso se chama tática dos feras. Eu vou deixar aqui embaixo também uma matéria que fala sobre essa tática dos feras, que é bem legal, serve para concurso, serve para OAB, para faculdade, tanto faz. Alguns artigos eu fazia assim, nuvenzinha, e lá na Constituição Federal, lá na parte de estudando Vadimeco, vocês viram que os artigos estavam com marca-texto roxo, né? Então, eu também usava marca-texto roxo para marcar aqueles artigos que já tinham sido cobrados na Constituição Federal. Isso me ajudava muito na revisão, porque um dia antes da prova eu só pegava e ficava focando nesses artigos que já tinham sido cobrados. Na sala mesmo eu ficava relendo esses artigos até entrar coisa na minha cabeça e eu não esquecer. Então, e já tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo pra vocês como que eu estudo questões. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, tem vídeo de tudo nesse canal. Mas sério, gente, o vídeo é muito bom, vai ajudar muito vocês, tem dicas muito legais lá também. Então, era dessa forma que eu estudava por questões e é uma parte muito importante, não deixem de fazer questões. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que todas as dicas que foram passadas aqui tenham sido de bom proveito para vocês, que vocês tenham aprendido com esse vídeo a como estudar e como melhorar. E isso é com o tempo, ok? Com o tempo você vai descobrindo qual é o melhor método, qual é a melhor forma de você estudar. Por exemplo, o meu namorado, ele na época da faculdade, ele fez direito também, ele gostava muito de começar estudando pela lei. Então, antes de ler a doutrina, ele gostava de ler o Vadimeco e depois ele passava para a doutrina. Isso que eu passei aqui para vocês não é um método milagroso, não é algo assim que vai te ajudar, é com o tempo mesmo, ou melhor, vai te ajudar, óbvio, mas é com o tempo que você vai se acostumando, gente. Isso que eu tô falando pra vocês, eu boto muita ênfase nesse com o tempo, porque não é da noite pro dia que você vai estar preparado para se acostumar com o estudo da faculdade, que é diferente da escola, ok? Então não se preocupem, porque no final vai dar certo. Se você estudar, se você se dedicar, não tem erro, gente. Você vai conseguir tirar uma nota boa, você vai melhorando com o tempo e você vai compreendendo o assunto de direito. Pra finalizar, eu queria comentar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o estudo, assim, mas sim com o canal aqui. Um tempo atrás eu recebi um comentário em um vídeo, naquele vídeo que eu falo que eu fui do direito, me formei em direito e agora eu vou estudar pra medicina. E eu recebi um comentário falando assim, então se você tá indo pra medicina, então isso quer dizer que tudo que você traz aqui, o conteúdo seu é tudo mentira, tudo que você traz, as dicas aqui então foram à toa. Eu gostaria de dizer uma coisa pra você. As dicas que eu passo aqui
pra você que tá assistindo aí, qualquer um, as dicas que eu passo aqui pra vocês, os vídeos, os conteúdos da faculdade de Direito tem a ver com a faculdade de Direito. Eu já recebi mensagens de pessoas querendo que eu falo sobre a prova da OAB, como preparar, como passar, e eu não falo aqui no canal sobre prova da OAB, sobre dicas, porque eu fiz a prova da OAB uma vez, não passei, então assim, pra que eu vou falar sobre a OAB aqui, sendo que eu nem passei na prova? Ok? Então, sobre concurso, já pediram pra eu falar aqui sobre concurso, eu não vou falar sobre concurso aqui no canal, gente, porque eu não sou servidora pública. Então, eu não vou trazer algo aqui que eu nunca vivi, entendeu? Eu já estudei pra concurso público, mas eu não passei. E outra coisa, todas as dicas que eu passo aqui pra vocês são dicas minhas. Eu não assisto outros vídeos relacionados sobre o mesmo assunto que eu trago aqui pra vocês. Então, por exemplo, esse vídeo aqui de guias de estudo, de estudante de direito, eu não assisti outros vídeos parecidos com esses. E eu também não vejo posts no Instagram com dicas de outras pessoas. Por quê? Porque tudo que eu trago aqui no canal são coisas que eu vivenciei, coisas que eu presenciei. Então, eu aprendi com a vida e eu passo aqui pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no passado. Então, só queria deixar claro isso, porque às vezes você tá aqui, ai, mas ela tá fazendo vestibular de medicina. Gente, eu me formei em direito, eu sei o que é fazer estágio, eu sei o que é viver no mundo acadêmico universitário, ok? Então, isso é algo que eu tenho propriedade para falar. Agora, sobre como passar na OAB, como passar em concurso público, procurem outros vídeos, recomendo o canal do Fernando Mesquita para concurso público e para coisas da vida. Eu pego muitas dicas dele e aplico para mim também, mesmo sendo com foco para concurso público. E também tem vários estudigrams aqui no mundo dos Instagrams também, ok? Então só queria deixar claro isso pra, né, às vezes outras pessoas também pensam a mesma coisa que esse comentário dessa pessoa infeliz da vida aí. Vamos orar pra Deus abençoar ele. Então é isso, gente. Curta o vídeo se você gostou, se inscreva aqui no canal pra estar me acompanhando e também compartilhe esse vídeo aqui com seus colegas da faculdade que também estão iniciando a faculdade contigo. É legal de você já ir criando laços, amizades, porque ultimamente a faculdade de Direito tem sido uma faculdade ultra mega competitiva, aluno competindo com aluno, então é legal da gente unir laços. Então compartilha esse vídeo com seus colegas também, que eu tenho certeza que eles também devem estar passando pelo mesmo que você. Comenta aqui se você gostou e se tiver alguma outra dúvida também comenta aqui, porque é mais fácil de eu responder do que lá no direct do Instagram. Então é isso, gente. Um beijo pra você e até sábado.